Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Tiago, lá no finalzinho. Uma das últimas cartas, ela está logo após Hebreus, antes da primeira carta de Pedro. Tiago 1, versículo 12. Tudo bom? Boa noite aos irmãos, tudo certo? Vamos abrir lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem. Lá no finalzinho da Bíblia. 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E ao pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aqui. Amado Deus, peço que o Teu Espírito Santo esteja atuando na minha vida aqui, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Senhor, uma mensagem que venha do Senhor, que a Sua voz seja ouvida, Senhor. Tanto na devocional quanto na mensagem desta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Nós acabamos de cantar aqui, Jesus deixou toda a sua glória e veio até aqui nos mostrar como que devemos agir, como agradar o Pai. Como que a obediência e a submissão ao Pai nos traz justiça. Nós não temos como, de maneira alguma, agradar ao Pai pelos nossos próprios méritos. Mas Jesus, Ele nos dá um padrão de comportamento. Ele nos mostra como cumprir a lei de Deus. E Ele nos mostra como que a lei do Antigo Testamento era um jugo pesadíssimo, acrescentado com a lei dos fariseus, como isso é pesado para nós. Tem gente que fala que a ignorância salva, que cada um receberá a luz que o Senhor revelar, né? Conforme a sua inspiração, você poderá ser salvo. Mesmo que você seja um espírita, mas com um coração sincero, você pode ser salvo por causa da sua sinceridade. Você pode participar de uma seita cristã e por você ser sincero a essa seita, Deus lhe concederá justiça. A justiça vem de Deus e é Cristo Jesus que nos proporciona isso, Ele nos dá isso de graça, porque todos pecaram. Existe alguém na Bíblia que não pecou?
Pergunta para vocês: existe alguém na Bíblia que não pecou? Sim. Fora Jesus? Tá, certo. Me pegou. Jesus foi o nosso padrão, a nossa referência de comportamento moral. Fora Jesus, nenhum homem foi perfeito na sua caminhada. Nenhum homem foi perfeito e não pecou. Daí eu te pergunto, qual que foi o pecado qual que foi o pecado de Daniel? Qual que foi o pecado de Jó? A Bíblia não cita claramente naquele contexto. Não tem no livro de Daniel, nesse ponto Daniel pecou, ou nesse ponto fulano pecou. Tem de outros personagens como Davi, Salomão, Moisés, e não tem de outros. Mas isso não importa muito, porque no Novo Testamento está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso nos basta. Mesmo que só tivesse aquele ponto ali: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A origem do pecado, essa perícope é um trecho de texto bíblico que está falando sobre um tema. Nós temos capítulos, versículos, e a perícope é uma junção de versículos que estão falando sobre algum tema. Nessa perícope da origem do pecado, aqui em Tiago, ele fala que ninguém é tentado por Deus. Jesus, sendo verdadeiramente homem, ele tinha a natureza 100% humana e ele tinha a natureza 100% divina. Sendo 100% homem, ele estava sujeito à tentação. Logo após ser batizado, ele foi levado ao deserto e jejuou por 40 dias. E Satanás estava tentando Cristo. Mas Cristo suportou, Jesus suportou. Ele sentia fome e ele foi tentado a formar ali um pão, uma comida para que ele se alimentasse. Mas ele não caiu na tentação do diabo. Jó, quando no começo do capítulo é descrito que Satanás, o acusador, estava na presença de Deus, Deus perguntou: viste meu servo Jó? Como ele é reto e ele é íntegro? E Satanás respondeu: claro que ele é fiel, claro que ele é íntegro. O Senhor o enche de bênçãos e de riquezas. Ele era o homem mais rico do Oriente. Claro que ele vai ser fiel. E Deus deu a permissão. Tente. Prove Jó, mas não toque na sua vida. Quando o diabo nos tenta, quando o diabo coloca alguma situação que ele sabe que é uma fraqueza sua, e você dá bom testemunho e você resiste, Deus, assim como fez com Jó, usa a tua perseverança e a tua fidelidade como argumento contra o inimigo. Imagina como que é humilhante para Satanás quando ele tenta alguém, quando ele fez Jó passar por aquela provação.
e ele se manteve fiel. E mais ainda, e digo mais, no final de Jó, ele diz: eu conhecia o Senhor de falar, mas agora eu tenho uma experiência face a face com o Senhor. Imagina a humilhação de Satanás, quando a atitude dele e a ação dele te aproxima de Deus. É o efeito contrário do que ele quer. Bem-aventurado, bem-aventurado significa feliz. É o homem que suporta com perseverança a provação. Jesus passou por provação e em nenhum momento ele pecou. Jesus, ele nos mostrou como deveria ser a nossa vida. E a Bíblia e o Espírito Santo que inspirou homens a escreverem este livro aqui, ele nos coloca diversos exemplos de Daniel, de Jó. Todos esses pecaram, mas o texto que ele está sendo apresentado para nós, a história que são exemplos de como lidamos com as tentações e com as provações. Jesus é a referência. Jesus não pecou. Homens que acreditaram na vinda de Cristo, e homens que viram a vinda de Cristo, e homens que sabem que Ele veio e que um dia Ele voltará, nos dão exemplo de como suportar a provação. Aqui na Epístola de Tiago, fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, meu irmão, não coloque a culpa em Deus por causa de uma falha que porventura você tenha cometido. Não seja rebelde contra Deus. Enquanto houver tempo para que a graça de Deus se manifeste, você pode ser alcançado pelo Espírito de Deus. Enquanto houver tempo hábil, você pode voltar ao Pai, se prostrar e pedir perdão pelos seus pecados e receber o presente que Cristo nos entregou quando Ele foi morto, ressuscitado, e Ele está agora, neste momento, Ele está nos céus, à direita do Pai, intercedendo pela sua vida. Satanás pode usar todos os argumentos possíveis contra você, usando os teus defeitos para te acusar, mas tenha a confiança, a fé que você tem um advogado fiel que está lutando pela sua causa, não porque você merece, mas porque o teu pecado foi pago na cruz. E Cristo, quando entregou o seu Espírito, disse: está consumado, de uma vez por todas. Não é a lei que vai te salvar, não é uma escadinha da religião que vai te salvar, não é o que você come, o que você bebe que vai te salvar. Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Amém?